bem-vindos ao Instituto Antônio Vieira. Vamos ter esta noite uma aula com o professor Cristóvão, que vai nos apresentar a introdução à Divina Comédia de Dante Alighieri. Vai ser uma aula sensacional e desejo a todos um bom proveito e um bom aprendizado. Maravilha, muito obrigado, Elaine, pela apresentação. Boa noite a todos. Antes da gente começar, só queria falar um pouquinho de como vai ser a estrutura. Primeiro, antes da gente entrar de fato na obra, eu vou fazer um contexto histórico, a gente vai fazer uma apanhada do contexto histórico antes de Dante nascer e após Dante nascer, porque isso vai ser um ponto-chave para começar a entender a própria história de quando surgiu a Divina Comédia, né? Por que ela surgiu? Então, a gente vai fazer esse apanhado histórico antes e depois de Dante nascer. Depois, um pouquinho do contexto histórico da própria Divina Comédia, né? Quando ela começou a ser escrita. Depois, a gente vai adentrar na obra. Eu vou fazer um resumo dela. A gente vai dar uma passada pelo inferno, purgatório e céu, né? Pode ser que não seja nessa ordem. Pode ser que eu comece pelo... A gente vai nos três níveis aqui. A gente vai pelo céu, inferno, purgatório, porque é uma obra importantíssima, assim, para todo o Ocidente, né? Muitos dizem que é o maior poema já escrito. Um dos argumentos que o Mortimer Adler usa é que o Dante conseguiu unir o mundo antigo com o mundo cristão. E nenhum autor conseguiu fazer isso até então, né? Porque a gente tem Odisseia, temos Eneida, temos Ilíada, porém, é só uma cosmovisão grega da coisa. Depois, com Dante, ele vai pegar personagens da própria Odisseia, vai pegar personagens da Eneida, vai usar Virgílio como seu guia no inferno e no purgatório. Então, outros especialistas, como Joseph Pearce também, acrescenta que é a maior obra já escrita, é o maior poema já escrito. E, por exemplo, o professor Munir também vai dizer isso, e muitos outros. Mas, então, antes de Dante nascer, a gente vai ter que voltar um pouco no Império Romano. Por que no Império Romano? No Império Romano, havia algo que até então não se tinha na história. Por exemplo, no Império Romano não havia uma dualidade entre o poder espiritual e o poder temporal. Isso daqui vai ser a chave para entender todo o contexto histórico de Dante. Né? O que é o poder espiritual? O poder espiritual, vamos colocar aqui igreja, poder temporal, vamos colocar o Estado. No Império Romano, não tinha essa divisão, porque cada oficial do exército, né, o Império Romano era majoritariamente uma sociedade militar, e cada militar, ele era uma espécie de sacerdote. Né? Cada militar tinha na sua casa um altar na qual ele fazia oferenda para os deuses romanos. Então, você não havia essa separação entre Estado e poder temporal e espiritual, Estado e igreja, e religião, vamos colocar assim. E Cristo vai nascer justamente nessa época, porque um dos motivos é que ali no Império Romano é que o cristianismo teria potência de se tornar a religião oficial do Império. Tanto é que, nesta época, os judeus, eles eram dominados pelos romanos na época. Toda a região ali que pertencia aos judeus era de território romano. Então, com isso, falaram que a minha câmera está instável. Pode ser que eu esteja... Acho que a mesa está balançando. Não vou encostar na mesa. E depois disso, o cristianismo vai começar a se desenvolver ali pelo Império Romano e vai acabar tornando-se religião oficial. Mas, depois, com as invasões bárbaras, começa a haver a dissolução do Império Romano. Por quê? Quando o Império Romano ele era forte, o que acontecia? Os nobres, eles moravam na região, né, na cidade de Roma.
Roma chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes, assim, na época, quando o Império Romano era forte. Por quê? Esses nobres romanos, eles tinham terras pela Europa inteira. E eles só precisavam ir uma vez por ano nessas terras para pegar o dinheiro e voltar para Roma. Mas, com o Império Romano enfraquecido, quando começa a vir as invasões bárbaras, a única maneira desse nobre manter a sua terra era o quê? Agora ele teria que se mudar para a terra na qual, né, para o lugar na qual ele tinha terra. E com isso, você tem um movimento chamado de feudalismo. Então, começa a criar vários feudos, porque agora esse nobre romano, ele vai ter que construir um pequeno exército para defender aquela terra ali, aquele quadrado que ele tinha como terra. Então, começa a ver a dissolução do Império Romano, e aí começa o início da Idade Média, com o feudalismo. Depois, com Carlos Magno, eles vão tentar unificar novamente, vão tentar voltar com o Império Romano, né? Mas acabou que não deu tão certo assim. E agora a gente tinha aquela famosa passagem da Bíblia, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente começa a ver uma dissolução entre o poder temporal e o espiritual. E como que a gente resolveria esse problema? Na época, o que fizeram, né? Colocaram o poder espiritual abaixo do poder temporal. Ou seja, o clero, o papa, né, ele tomava conta da igreja, mas o rei, ele era subordinado ao papa. Depois tinha os artesãos, depois tinha o povo, né, aquela famosa pirâmide dos livros de história, né? Você tinha o clero, depois a nobreza, depois os artesãos, depois o povo. Então, só que esse modelo, ele deixava o rei nas mãos do papa, porque quando o rei queria fazer algo, ele tinha que pedir autorização ao papa, ou ao bispo, ou ao próprio padre daquele território. Só que esse sistema, ele fica mais ou menos de 800 até 1300, 1314, 1300 e pouco. Então, a Idade Média, ela praticamente teve o poder espiritual muito ligado com o poder espiritual, né? O temporal e o espiritual, eles estavam bem ligados, como era no próprio Império Romano. Só que aqui tem um detalhe. Quando chega ali mais ou menos em 1300, né, esse modelo começa a entrar em crise na época em que Dante nasce. Então agora vai vir um momento de tensão entre esses dois poderes, né? Então a vida de Dante, vocês vão ver que é uma vida de lutar politicamente. Dante, ele próprio era um político, né? Então ele vai agora viver esse momento de tensão, essa mudança da estrutura social que vinha desde 800. Olha como Dante pega uma fase difícil assim do final ali da Idade Média, início já depois do Renascimento, vai vir os estados modernos e assim por diante. Então, o que os governantes eles quiseram fazer? A gente precisa dissolver, né? A gente precisa dispensar o Papa da jogada, mas não Deus, só o Papa. E é daí que vai vir a questão do absolutismo, né? Agora o rei é o absoluto, né? Ele é o mais poderoso. Eles não precisam mais agora dar satisfação ao Papa, podem criar leis se quiserem, e assim por diante. Foi mais ou menos ali em 1300 que aparece um rei da França chamado Felipe o Belo, que de belo não tem nada, mas tem esse adjetivo. Então, esse Felipe o IV, né, Felipe o Belo, ele que começa uma intensa perseguição aos próprios templários, né?
E é ele quem vai transferir a sede de Roma para Avignon, na França, vai ter todo aquele período dos 3 papas e assim por diante. Vejam a situação na qual Dante vai nascer, né? Dante vai viver todo esse período conturbado mesmo da história. Então, a partir ali de 1300, mais ou menos, essa subordinação do poder temporal ao poder espiritual, ela vai começar a acabar, né, com o advento do absolutismo, né, desses estados modernos e assim por diante. E aí, então, nasce Dante. Dante nasce mais ou menos ali em 1265, em Florença. E, como eu já falei, justamente nessa época que estava havendo essa mudança da estrutura social. Então, na época de Dante, o mundo ele estava dividido, né? Ele estava dividido entre 2 lados, né? Ou uns queriam que o sistema antigo permanecesse, outros queriam que viesse um novo sistema, né? Que o rei agora tomasse tomasse conta e não ficasse mais subordinado à igreja, ao papa, né? E nessa época, é importante ressaltar que não havia a unificação da Itália, né? Por exemplo, Florença se governava sozinha, Roma e assim por diante. Não havia uma unificação, né? A unificação italiana vai vir bem depois disso. Não havia também, que a gente estava falando no início, não havia o idioma italiano, né? Não havia uma língua chamada italiano, porque foi Dante quem criou o italiano moderno. Então, a língua italiana hoje é basicamente o florentino moderno, né? Então, não tinha até então. Dante também escreve em latim alguns outros livros, mas ele queria que a Divina Comédia fosse bem conhecida e por isso, não só por isso, mas ele escreve em latim. Ainda vigorava as cidades e estados italianos. Isso. Tinha isso aí mesmo, Rodrigo. Não havia unificação ainda, cada uma se governava sozinho. Cara, Então, e essa moeda de Florença, eu acho que ela existiu até pouquíssimo tempo também, né? sim. É uma das moedas mais estáveis e longas aí. Sim. Não, a Florença era muito desenvolvida assim na época. Era uma cidade muito desenvolvida na época. Então, essa mudança de poder, óbvio que iria acarretar em brigas, né? Agora a gente não sabe se quem manda é o Papa ou se quem manda é o rei. Então, essa polêmica ficou conhecida entre a briga entre os gibelinos e os guelfos. Gibelinos eram partidários do poder do rei. O rei era quem tinha que mandar. Já os guelfos eram partidários de que o papa devia ter o poder sobre o rei, e é ele quem mandava. E vai haver guerras e mais guerras entre esses dois grupos, entre os gibelinos e os guelfos. Morre muita gente em várias batalhas. E em Florença, por exemplo, quem vence são os guelfos, né? Dante, ele é guelfo, assim como toda a sua família. Toda a família do Dante pertencia aos guelfos, que eram aqueles que eram partidários do poder do Papa, né? Era o poder do rei, deveria estar subordinado ao Papa. E depois um pouco dessa briga entre os gibelinos e os guelfos, acontece uma outra briga entre os próprios guelfos. Porque, beleza, os guelfos, eles chegaram a um comum acordo que o Papa é quem devia ter o poder. Só que aí há uma divisão entre os guelfos, que vai ficar conhecida entre guelfos brancos e guelfos pretos. O que é essa briga? Tá, beleza, agora é o Papa que manda. Só que quanto de influência e quanto de poder o Papa tem que ter sobre nós? Muito ou pouco? Se for muito, você é um guelfo branco. Se for pouco, você é um guelfo preto.
e Dante é partidário dos guelfos brancos. Então, veja o contexto histórico de Dante, no qual ele tá passando. Ele tá nessas brigas entre gibelinos e guelfos brancos, guelfos pretos, né, mudança de um sistema de absolutismo, e assim por diante, várias outras coisas. E ele, como era um político, era ele quem fazia essas negociações, ele estava de frente nessas batalhas, ele esteve em batalhas, então ele quem fazia todos esses trâmites, né? E nessa altura do campeonato, Dante tinha mais ou menos seus 35 anos. Ele era casado, uns dizem que ele tinha 3, outros dizem que ele tinha 4 filhos. Então, nessa época, Dante, ele vai para Roma, essa briga entre os guelfos pretos e guelfos brancos. Dante vai para Roma para pedir o intermédio do Papa, na época era o Papa Bonifácio VIII. Só que, olha o que acontece com Dante. Dante, quando vai a Roma, pedir o intermédio do Papa, o Papa acaba ficando do lado dos guelfos pretos. E o Papa segura Dante em Roma e acaba que ele manda prender todos os guelfos brancos de Florença e manda matar esses guelfos. Então há um extermínio dos guelfos brancos. E acontece que Dante é acusado de traição, Dante é acusado, e ele é também acusado, ele tem que pagar, sei lá quantos reais, né? Ele tem que pagar, não me lembro de cabeça. Só que acaba que ele não tem esse dinheiro e ele não pode agora nunca mais voltar para Florença, porque se ele volta, ele morre. Ele com um dos filhos dele. Então, Dante, ele é condenado a exílio perpétuo. E ele não consegue nunca mais voltar para Florença. Acaba que ele morre em Ravenna. Ele nem volta. Ele tem 35 anos, perde a família, não pode ver a esposa, perde os 4 filhos, não viu nunca mais. Ele perde todas as suas terras, ele perde seu cargo político, ele perde todo o seu dinheiro, ele fica longe de toda a sua família. Olha o que acontece com Dante. Ele nunca mais... E agora ele tem que ficar perambulando como um nômade de casa em casa. Então, hora ele ficava na casa de um, hora na casa de outro, na casa de um, e fica assim até o final da sua vida. E é neste contexto que ele começa a escrever a Divina Comédia. Como é que o cara ainda teve coragem de escrever algo, né? Eu não sei, eu não teria escrito nada, eu acho. Na verdade, é curioso isso, que muitos escritores, né, assim. Diga aí, Aldo. Ele, com toda a classe e erudição, mandou todo mundo pro inferno, na verdade. Foi isso que ele fez. Sim. A gente vai ver com detalhe. Aí tem um trecho do Paraíso que um dos amigos do Dante, né, vai relatar uma amargura que o Dante estava vivendo. O trecho é o seguinte, ó: deixarás toda a coisa que é dileta, mais caramente, e este é dardo tal que o arco do exílio antes projeta. Ou seja, aqui está dizendo que você, no caso Dante, ele vai ter que deixar todas as coisas que eram diletas, que eram caras. Família, filhos, terra, tudo isso ele teve que deixar. E agora o outro trecho. Isso está no Paraíso, canto 17. Tu provarás assim o sabor a sal, do alheio pão, e como é duro o mal. Se desça a escada alheia, ou já se escale. Né? É difícil entender a poesia, mas por isso que a gente precisa ler novamente. Então aqui, né, é um trecho do Paraíso no qual retrata essa amargura de Dante. Né? Quem não ficaria amargurado
A gente fica por coisas menores que isso. Né? Imagina, você não pode nunca mais ver sua família. Nunca mais ele conseguiu ver a família e nem acaba morrendo em Florença, acaba morrendo em Ravenna. Né? Então, isso é basicamente o contexto histórico no qual Dante está, e aí ele começa a escrever a Divina Comédia. Então, ele vai entrar um pouco na própria Divina Comédia. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Sei que é muita coisa histórica, mas agora a gente vai entrar direto na obra. Se alguém tiver, pode interromper. Então, esse é todo o contexto histórico, né, de Dante. A Divina Comédia de Dante, Dante demorou mais ou menos uns de 10 a 13 anos para concluir a Divina Comédia. E ele só terminou um ano antes de falecer. Olha, ele ficou foi 13 anos, quase 13 anos para terminar, e ele termina antes de morrer em 1321. Dante termina de escrever a Divina Comédia. Então, o que retrata? Qual que é o argumento, né? Não o principal, mas um dos argumentos da própria Divina Comédia é que a Divina Comédia, ela relata justamente a cosmovisão cristã, ou seja, como que a Idade Média enxergava a própria vida humana. Assim, depois do Novo Testamento, é a obra mais extraordinária de descrições sobre o próprio cristianismo. Ali está tudo do cristianismo. Inferno, purgatório e céu. Mas Dante tem uma outra obra na qual ele escreve o seguinte, que a gente pode entender uma obra segundo 4 níveis. O primeiro nível é o nível literal. Né? O primeiro nível é o nível literal, ou seja, a gente lê o texto e compreende o sentido direto do que está sendo dito. Né? A gente tenta visualizar aquela imagem que está sendo dita, então a gente vai interpretar literalmente a coisa. Então esse é o primeiro sentido, é o sentido mais superficial de um texto. Depois, um segundo nível, a gente tem o nível analógico. Né? Vocês podem fazer uma analogia, né? Daí o sentido analógico, ou seja, depois que a gente leu, entendeu literalmente a coisa, agora a gente passa a interpretar aquilo que está sendo lido. Então agora a gente já começa a usar mais um pouco da imaginação. Depois disso, a gente tem o chamado sentido, o nível moral, que é o seguinte, depois de entender a obra literalmente, depois de fazer analogias com aquelas passagens, com aquela passagem da poesia, com tudo isso, eu agora começo a fazer implicações morais na minha vida. Ou seja, agora eu faço um exame de consciência. Mas esse já é o terceiro nível de leitura. Terceiro nível, como você pode ler uma obra. E o quarto nível é o nível contemplativo. Que, depois de feito a leitura literal, depois de ter feito analogias com aquilo, depois de ter aplicado na própria vida, a gente acaba alcançando uma compreensão que abarca, de modo geral, toda a realidade da nossa existência. A gente contempla aquilo. A gente fala, nossa. Só que, para fazer esses 4 níveis, não é tão fácil assim quanto parece. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a Divina Comédia, ela é para ser lida ao longo de toda uma vida. Porque para fazer isso daqui, o sentido literal, o sentido analógico, o sentido moral e o sentido contemplativo, então, eu vou pedir para repetir. Então, o sentido literal é você entender, você lê um texto, né? Você lê um livro e você capta as relações literais, né? O que cada palavra tem, o sentido direto de cada palavra, né? O sentido literal, a literalidade da coisa. Né? Depois, você tem o sentido analógico, que agora você começa a interpretar o que está sendo lido.
Depois de você já ter imaginado aquelas coisas pelo sentido literal, você agora, no analógico, começa a fazer analogias com outras coisas. Você começa a fazer analogias, né? Você vai começar a interpretar. Depois, essas analogias, você vai conseguir fazer um exame de consciência na sua própria vida. Você vai fazer, aí você está no nível moral. Você vai fazer implicações morais na sua vida. O que que esse personagem da Divina Comédia, né, está retratando? Que o próprio Dante, que é um personagem, que é uma personagem da Divina Comédia, o que que ele está dizendo? O que que ele implica moralmente na minha vida? O que que eu posso tirar de ensinamentos, né, de acordo com esse personagem, com aquela personagem, e assim por diante. E depois é o sentido contemplativo, né, quando você se dá conta e vai ficar admirando aquela coisa, você contempla aquela coisa, né, porque você já usou aquilo na sua vida, você já fez implicações morais na sua vida. E, voltando, então a Divina Comédia... Oi, pode falar. Bem semelhante ao que o Hugo de São Vítor fala das próprias Sagradas Escrituras, né? Com certeza. A mesma coisa. É a mesma coisa. Eles têm pouquíssima diferença, né? Nas próprias Sagradas Escrituras, você pode fazer essas 4 leituras. E ali, a coisa ainda está mais explícita. Só que não é tão simples assim. Pegar o sentido literal, depois o sentido analógico, depois o moral e depois o contemplativo. Um exemplo disso, de que a Divina Comédia ela é para ser lida ao longo de uma vida, tem um grande intelectual chamado Otto Maria Carpo, acho que muitos devem conhecer. Nos relatos da sua vida, ele dizia que lia a Divina Comédia uma vez por ano. E cada leitura que ele fazia, ele descobria algo novo. Olha, Otto Maria Carpo, que quem conhece, tem uma obra famosíssima dele, que é a História da Literatura Ocidental, que é um livraço, assim. Então, ele lia todos os anos a Divina Comédia. E cada ano que ele lia, mais coisa ele conseguia captar. Por quê? Agora você já se acostumou com o sentido literal da coisa, você captou o literal. Agora eu consigo fazer mais o segundo nível. Consigo agora começar a interpretar, fazer interpretações, analogias com esse trecho aqui, né? E não é uma leitura a gente vai conseguir fazer isso. Não é 1, 2, 3. É uma vida inteira estudando a Divina Comédia. A Divina Comédia dá um curso de uma vida inteira, assim, né? Linha por linha da Divina Comédia, a gente fica horas e horas falando e tirando os significados daquilo, né? Assim também é nas Sagradas Escrituras. Ali está de forma mais sublime ainda, né? Mas, então, agora entrando de fato na obra, a viagem de Dante começa justamente numa quinta-feira santa do ano 1300. Então, gravem isso, começa numa quinta-feira santa e termina numa quinta-feira de cinzas. E o seu início começa ali justamente no equinócio da primavera, né? Quando está com lua cheia, que é justamente na quinta-feira santa. Dante, então, teria ali seus 35 anos e ele está no meio da sua vida. Nel messo de camin di nostra vita, me ritrovai por una selva oscura que la diritta via era smarrita. Então, ele se encontra num bosque escuro, numa selva escura. E a obra, a Divina Comédia, ela se divide em 3 grandes partes. A primeira é o inferno, a segunda, o purgatório, a terceira, o paraíso. E cada canto, cada parte da Divina Comédia, ela tem 33 cantos. Então, totalizando 99 cantos, a Divina Comédia tem, né? E um detalhe importante é que não se chamava Divina Comédia. Dante só escreveu comédia. Depois, no século XVI, XVII, né, Boccaccio, ele vai adicionar... Ele só pode adicionar um adjetivo, divina. Não tinha outra coisa para ele adicionar. Eu falei, então depois
chamou-se de A Divina Comédia, ali a partir do século XVI e XVII. E quem comentou algo aqui? Diga-se de passagem, comento forte o texto do Carpo sobre Dante. Ah, sim, muito bom. Muito bom mesmo o texto do Carpo. Então, e um outro detalhe é que não entenda comédia no sentido moderno do termo. Comédia aqui é no sentido aristotélico, né? Na poética de Aristóteles, ele vai dizer que comédia são aquelas coisas que têm um final feliz. É onde a situação, por mais difícil que seja, ela vai acabar com um final feliz. É diferente da tragédia, né? A tragédia, ela necessariamente vai acabar mal. Já a comédia, por mais que ela possa ter perrengues, por mais que ela possa ter dificuldades, ela vai ter um final feliz. E o final feliz é a própria redenção de Dante, na Divina Comédia. A gente acha que comédia é aquilo que faz rir, né? Hoje em dia é esse o sentido. Mas não, comédia aqui é o sentido poético, aristotélico da coisa. Quem comentou algo aqui? Comédia é, de fato, uma subida ao céu a partir do inferno. Justamente. Por quê? Antes de subir ao céu, antes do movimento de anábase, né, de subida, você precisa de uma descida, né? Toda a literatura, vocês vão ver, todo livro que vocês lerem de literatura, vocês vão ver o movimento de catábase, né, de caída, e o movimento de anábase, de subida. Isso tem nos Lusíadas, isso tem na Odisseia, isso tem na Eneida, isso tem na Divina Comédia. Vocês vão ver em todos esses livros. Então, a história começa justamente no início dos tempos, quando Deus criou o homem. Então, antes dos homens, haviam os anjos. E depois da criação do homem, um dos anjos, que é Lúcifer, né, ele acaba ficando enciumado e começa a se rebelar contra Deus. Então, há uma luta no céu, né, onde Lúcifer foi derrotado. E essa luta acarretou que Lúcifer foi arrebatado, foi jogado de cima do céu, e ele caiu no centro da terra com tamanha força que o Lúcifer fez um buraco no meio da terra, no centro da terra. E Lúcifer ficou enterrado num rio chamado Rio Cócito, que é um rio de água gelada. E ele está no fundo dos infernos, assim, no centro da terra. Ele fez um buraco tão profundo que ficou lá embaixo. E aí, esse rio é um rio de água gelada. Então, o último círculo do inferno, o inferno é gelado. Não é quente. Há os lugares que são quentes no inferno, mas na Divina Comédia, o último círculo do inferno é onde está o próprio Lúcifer, né? O rei do inferno. Lá é gelado a coisa. Só que, depois que Lúcifer cai na Terra, faz esse buraco, toda a Terra, né, como se ele tivesse escavado, né, a Terra, toda a Terra que sai, toda a Terra que saiu com a queda de Lúcifer, essa queda confluiu para o outro lado do mundo, formando um monte, que é o monte do Purgatório. E ali no topo desse monte do Purgatório está o paraíso celeste. Tá o paraíso terrestre, perdão. Tá o paraíso terrestre, onde estava Adão e Eva. Onde não há mancha de pecado ali no paraíso terrestre. Tanto é que para Dante chegar ali no paraíso terrestre, ele vai ter que descer aos infernos, purgar todos os seus pecados para poder entrar já no paraíso terrestre sem pecado algum. Então, Dante, ele está aqui, né, com seus 35 anos, como eu disse, no meio do caminho da sua vida, e ele está numa crise pessoal, porque é óbvio, ele perdeu tudo, né? Ele não tem para onde voltar, não tem onde ficar, não tem o que comer, não tem nada. E Dante, ele é salvo justamente por um poeta latino chamado Virgílio. Virgílio,
ele chega para Dante e fala: me mandaram salvar você aqui. Então, isso está no primeiro canto do inferno. Só que quem pede por Dante é a Virgem Maria, pela intercessão de Santa Luzia, que Dante era muito devoto, e Santa Luzia pede a Beatriz para descer até os infernos, falar com Virgílio, para Virgílio poder salvar Dante. Mas vocês vão ver que Virgílio aqui, ele é simbolizado pela razão humana. Por quê? Por que já não entra a fé aqui? Por que já não entra todas essas coisas sobrenaturais? Porque Dante, ele está perdido numa selva escura. Ele está no meio do pecado. Ele precisa retomar a razão para começar a viagem. E justamente Virgílio que vai levar ele pelos infernos e até a entrada do paraíso terrestre. Só que, depois no paraíso, Virgílio não pode entrar. Ele mesmo, na Divina Comédia, no canto 1, ele se lamenta por não poder entrar, porque ele não era batizado. Ele não era batizado, mas ele se lamenta. Virgílio, ele morreu 52 anos antes de Cristo nascer. Ele quase pegou o nascimento de Cristo. E aí ele fala assim, ó: e outros verás também que estão contentes no fogo na esperança de seguir, quando seja para as beatas gentes, as quais depois, se quererás subir, alma terás mais dignas do que eu. Deixar-te-ei com ela ao meu partir. Ou seja, Beatriz quem vai conduzir Dante ao céu. Que um imperador que lá no céu, que reina lá no céu, porque a sua lei eu fui herege. Nega-me conduzir-te ao seu reino. Então, né, aqueles que não são batizados, né, isso era um consenso na Idade Média, não era uma doutrina de Dante, e sim da própria igreja. Então, Virgílio vai conduzir Dante até o paraíso terrestre. Ele já não entra nem no paraíso terrestre. Depois é Beatriz quem vai fazer isso. E quem conduz Dante ao próprio Deus não é nem Beatriz, é o próprio São Bernardo, no último canto. Então, no inferno, os condenados eles estão disseminados em 9 círculos, de acordo com a sua gravidade. Então, na Idade Média, né, a própria igreja, ela via que os próprios pecados capitais, eles tinham uma ordem de gravidade. Então, no inferno, tem 9 círculos. Quanto mais em cima, quanto mais próximo da superfície, mais leve é o pecado. Quanto mais próximo do diabo, mais grave é o pecado. Então, uns vão ser colocados no primeiro, outros no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quem está no nono, por exemplo, já dando um spoiler, é o próprio Judas Iscariotes. Né, Dante colocou ele lá no último, que ele é comido pelo Lúcifer. Já no purgatório é o inverso. Por quê? Então, no inferno quanto mais para cima, mais leve. Então, é do mais leve para o mais grave. Já no purgatório, é o contrário. Por quê? Você começa de baixo, que é o mais grave, e sobe até em cima, que é o mais leve. E depois desse mais leve, tá aonde você não tem pecado mais, que é no paraíso terrestre. Então, tem essa inversão entre o inferno e o purgatório. E toda a estrutura da Divina Comédia é baseada no número 3. Né? E o 3 tem um simbolismo, né? Vamos dizer, a Santíssima Trindade, tem um simbolismo muito grande no número 3. E aí são 9 círculos infernais, 9 patamares do purgatório, são 9 céus, né? Então, tudo baseado na estrutura do número 3. Meu caro, Pode falar. acabei de ler faz uns 15 dias, na Suma contra os Gentios,
No terceiro livro, São Tomás explica qual que é a hierarquia dos 9 coros dos anjos. Por que são 9 e o que é cada um. Muito legal. Sim. Qualquer hora vai rolar essa aula aqui no grupo. Sim, isso está na Divina Comédia também. Porque antes de você chegar para ver Deus, você tem que passar pelos 9 coros angélicos. Aonde Santo Tomás vai guiar ali Dante. Né? Dante era um ávido discípulo de Santo Tomás. E toda a doutrina que está na Divina Comédia é a doutrina aristotélico-tomista. E depois, a gente vai falar um pouquinho do paraíso, né? Quem começa a fazer a viagem do Dante ali, né, é o próprio Santo Tomás de Aquino, né? Ele é o sábio dos sábios ali. Ele tinha um grande apreço a Santo Tomás. Então, e acima do paraíso, né, do paraíso terrestre, né, você encontrava-se o céu, né? E essas 9 estrelas, esses 9 planetas, eles giravam em torno da Terra. Porque até então não se tinha o sistema heliocêntrico, e sim o sistema ptolomaico, né? Aqui ainda não tem Kepler, não tem Copérnico, né? Aqui ainda tem-se o sistema ptolomaico. Então, para restaurar a ordem e a paz, né, do próprio Dante, e não só do Dante, né, a gente pode aplicar isso à nossa vida, são chamadas a trabalhar junto 2 pessoas. Uma é Beatriz, né, primeiro é Virgílio, e depois Beatriz. Mas os 2 trabalham juntos, que simbolizam justamente a fé e a razão. Né? Beatriz, simbolizando a fé, Virgílio, a própria razão humana. Então, nesse sentido, a Divina Comédia, ela é um canto de paz. Mas como assim um canto de paz? Sim, é um canto de paz. Por quê? É um canto da paz perdida para sempre, que é o próprio inferno. É um suave canto de paz esperada, o purgatório. E é a paz eterna e plenamente conquistada, que é o paraíso. Quem está no inferno já perdeu essa paz. Quem está no purgatório tem um gostinho ainda dessa paz esperada. Mas quem está no céu vive a paz, essa paz possuída, né? Então, Dante, ele está situado ali no meio da era moderna, né? Ele é o rompimento do antigo com o novo. Então, por isso que Dante consegue, na Divina Comédia, juntar o mundo antigo, né, a cosmovisão antiga, com a cosmovisão cristã. E ele funde os 2 ali. Só que não é numa primeira leitura que a gente capta todos esse simbolismo. Porque Dante abrange tudo, abrange arte, literatura, história, mitologia, religião, filosofia, teologia, política, natureza do homem, psicologia, tá tudo ali em Dante. Só que não é numa leitura, porque já começa que é uma poesia, e a poesia ela já é um pouco mais difícil de ser entendida por si só. Começa que é em outra língua. Então tem todos esses degraus aí que a gente tem que ir subindo. Dante, na Divina Comédia, ao meu ver, ele almeja, né, ele visa a edificação moral do próprio homem. Numa de suas cartas ao seu patrono, o Dante, ele vai deixar registrado qual que era a sua intenção moral. Né? Ele vai dizer que o verdadeiro assunto da obra é a liberdade de escolha do homem. Ou seja, a sua responsabilidade por suas realizações ou falhas morais. É isso. E eu vou ler um trechinho da carta. Ó. E aí o próprio Dante, imagina, ele escreveu um livro dos 4 sentidos que pode ser aprendido no texto. E ele mesmo vai dizer, ó, o tema de toda a obra, tomado meramente em seu sentido literal, é o estado das almas após a morte, considerado apenas como um fato. Então, isso é Dante escrevendo. No sentido literal, o que é a Divina Comédia?
é o estado que a alma se encontra depois da morte. Você vai para o inferno, céu, purgatório. O sentido literal é isso, que não está errado. O próprio Dante está dizendo. Esse é um sentido, é o primeiro sentido, é o primeiro nível de leitura ali, o sentido literal da coisa. Mas ele vai dizer, mas se a obra for compreendida em sua intenção alegórica, em sua intenção simbólica, o sujeito dela é o homem, na medida em que, por seus merecimentos e deméritos, no uso de seu livre-arbítrio, ele está justamente sujeito a recompensas ou punições. Então, a Divina Comédia, né, o próprio Dante vai dizer que é uma comédia humana. E o tema central da Divina Comédia é o próprio homem como um ser moral. Como que o homem usa do seu livre-arbítrio. E deste uso desse livre-arbítrio, ele pode ter recompensas ou pode ter punições. Por isso que Dante vai ver claramente os pecados do inferno e vai ficar horrorizado com aquilo. Por quê? Ele vai querer mostrar para os leitores, de forma mais real possível, a gravidade de um pecado, a gravidade de um delito. E na Divina Comédia, né, os personagens, os eventos, eles têm uma multiplicidade de significados. Ou seja, ora tem significado histórico, fictício, moral, espiritual. Então, todas essas coisas, elas devem ser tomadas no seu sentido literal e simbólico. Por exemplo, Virgílio, no seu sentido literal, o que é Virgílio? Virgílio foi um poeta que escreveu a Eneida. Beleza, isso foi um poeta romano que escreveu a Eneida. Isso é o sentido literal da coisa. Mas no sentido simbólico, ele representa a sabedoria e as virtudes naturais. Ele pode ser simbolizado pela razão humana, pela sabedoria natural. Por exemplo, um outro exemplo, Beatriz. Beatriz, no sentido literal, né, foi uma mulher que Dante amou na sua vida e depois perdeu. Esse é o sentido literal de Beatriz. Só que no sentido simbólico da coisa, ela expressa a própria sabedoria sobrenatural, ou a verdade revelada, ou a própria fé. Por isso que eu falei que na Divina Comédia, duas pessoas vão trabalhar juntas, que é Virgílio e Beatriz, que é a fé e a razão, que é as virtudes naturais e a verdade revelada. Então, essas duas coisas vão estar em constante harmonia. Tanto é que no primeiro, no inferno, né, é Beatriz quem desce até o limbo para falar com Virgílio, para salvar esse. Mas vejam a quantidade de significados. Agora, por exemplo, olha esse detalhe. Dante, quando começa a Divina Comédia, eu falei no início, começa numa quinta-feira santa. Começa numa quinta-feira santa. E Dante desce aos infernos, né? Ele chega no fundo dos infernos na noite de sexta-feira santa. E ele sai do inferno no domingo de Páscoa, na manhã do domingo de Páscoa. E outra, Dante começa a Divina Comédia na noite de quinta-feira santa. Noite na qual Cristo estava onde? Em agonia no Horto de Oliveiras. E Dante estava preso aonde? Numa selva escura. Dante estava numa selva escura. E ele começa justamente, né? Isso tem um sentido por detrás nisso. Então ele começa na quinta-feira santa, em agonia, né? Ele está perdido num bosque escuro, e ele chega no fundo dos infernos na noite de sexta-feira santa e vai sair no início de domingo de Páscoa, né? Ele vai avistar a montanha do purgatório. Então vejam, essas coisas não são colocadas a esmo, né? Dante não ia colocar isso a esmo, não ia é só uma coincidência, né? Toda a Divina Comédia, linha por linha, ela é assim. E
por que que Dante está preso nesse bosque escuro, né? Ele está ali cego por causa da escravidão dos seus pecados, né? Ele não consegue ver a direita via, né? Nel messo de camin di nostra vita me ritrovai por una selva oscura que la diritta via era smarrita. Ele não consegue achar o caminho da verdadeira felicidade. Ele está perdido. Por exemplo, quando vocês forem ler o início do inferno, ali vai ter uma alegoria. Dante, antes de entrar no inferno, ele se depara com 3 animais, com 3 bestas, né? Uma delas é o próprio leopardo, é o primeiro que ele vê, né? E o leopardo, o que o leopardo simboliza ali? Simboliza a própria luxúria de Florença. Depois, ele vai encontrar com um leão, né? Que o leão simboliza justamente a soberba. A soberba de quem? A soberba da França, na figura do Filipe o Belo, Filipe o IV. E aí, depois, ele encontra com um lobo, né? Com uma loba, né? Fácil pegar esse simbolismo, porque a loba, se a gente pegar, a gente pensa justamente em Roma, né? A loba, né, simbolizava a avareza de Roma. Então, ou seja, esses são alegorias mais fáceis de você visualizar, ou seja, são pecados que nos impedem de que a avareza, a soberba, a luxúria, pecados que nos impedem de enxergar o caminho correto. Agora, pulando um pouco para o purgatório, olha o quão simbólico é isso daqui, né? O Dante, várias e várias vezes na Divina Comédia, no purgatório, ele nos lembra que o purgatório é a antessala do próprio céu, né? Ou seja, é o lugar de purificar aquelas pessoas que já estão salvas, de purificar aqueles pequenos pecados que estão ali. E ele coloca no portão um anjo, né? O anjo fica ali guardando o portão. Só que o portão do purgatório, antes de você entrar nele, você tem que subir 3 degraus. E cada degrau tem um portão. O primeiro portão do purgatório, ele é feito com uma pedra de mármore branca, né? Ela tem um brilho, é um brilho grande, no qual Dante pode até ver o seu reflexo nessa pedra, nesse mármore branco. O que isso pode simbolizar? A própria confissão, né? Ele se vê nesse mármore branco. Depois que ele passa desse primeiro portão, tem um segundo portão que ele é preto com um rachado que forma uma cruz, né? Que simboliza justamente a contrição daqueles pecados. E depois tem um terceiro portão, isso antes de entrar no próprio purgatório. Tem um terceiro portão que é vermelho como sangue, né? Isso tudo está na Divina Comédia. Vermelho como sangue, que significa justamente a reparação desses pecados. Então, você tem o primeiro. Deixa eu ver o que o André está dizendo aqui. Será que não vale a pena, antes de passarmos para o purgatório, internizarmos todos os 9 círculos do inferno? É que não vai dar tempo de eu falar de cada um dos 9 círculos. É que, por exemplo, o 8º círculo ali é dividido em 9 valas. Né? Cada círculo é dividido por subcírculos, né? E vou ver se eu consigo falar um pouco desses 9. Mas eles vão tá tudo junto aqui. Pode falar numa próxima também. E depois que Dante passa pelos esses 3 portões, chega no purgatório, ele chega depois no cume do purgatório, que, como eu disse, é o próprio paraíso terrestre, né? É onde não há
é onde há a inocência primordial da coisa, onde não há pecado. E ali ele encontra com Beatriz. E agora Virgílio se despede dele, porque Virgílio já não pode mais entrar ali. E depois disso, Beatriz é quem vai conduzir Dante a todos os planetas e estrelas que estão ali. E em cada planeta, cada estrela ali, ele vai encontrar com diversos santos. O porta-voz dos sábios é Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino, na Divina Comédia, ele aparece cantando louvores a São Francisco. E São Francisco aparece cantando louvores a São Domingos. Mas por quê? Por que isso? Né? Dante aqui, ele tá nos mostrando, né? Ele despreza, né? Não despreza, mas ele tá querendo mostrar como assim um dominicano louvando um franciscano. Na época, os dominicanos, né? Havia uma disputa ali entre essas duas ordens religiosas. E Dante aqui, no céu, está dizendo o quê? Que no céu, essas diferenças mundanas, elas serão todas sanadas, serão todas transfiguradas. Né? Não vai haver essas diferenças discordâncias entre ideias ali, entre uma ordem e outra. Então, por isso que Santo Tomás louva São Francisco São Domingos, e vice-versa ali, né? Então, as tensões da época ali, de Dante, no céu já não vão estar mais. Então, ele coloca isso. E depois, subindo um pouco mais no paraíso, Dante, ele encontra com os apóstolos. E ao encontrar com cada apóstolo, ele vai ser provado por esses apóstolos. Ele é provado em quê? Quando ele encontra com São Pedro, ele é provado na virtude da fé. Então vai ter ali uma série de coisas para ele fazer, ele vai ser provado na virtude da fé. Quando ele encontra com São Tiago, ele vai ser provado na virtude da esperança. Quando ele encontra com São João, ele vai ser provado na virtude da caridade. Isso é óbvio, é só você ler o Evangelho de São João, que você vê a relação desse discípulo com a própria virtude da caridade. Então, né, o inferno é o território da ausência do amor. O purgatório é o mundo do amor imperfeito ainda. Mas já o paraíso é o mundo do amor pleno e perfeito. Né? Ali você tem tudo. E o itinerário de Dante, né, o caminho de Dante, é justamente um caminho de desejo, de necessidade dele, mas não só dele, mas de cada leitor, para encontrar a verdadeira felicidade. E Dante está querendo mostrar para os seus leitores a direita via. Né? O que seria a direita via? Aquela que conduz ao paraíso. Porque, como ele, estamos numa selva escura, porque perdemos a direita via. E, além disso, né, é significativo que, já no primeiro canto do inferno, Virgílio, ele começa, quando Dante se convence da viagem, porque no início Dante não queria ir, Dante fica aterrorizado. Eu não, cara, vou ter que entrar no inferno, tá doido? Você tá louco, Virgílio? Sai daqui. Não, para. E aí, Virgílio dá umas diretas nele, ele fala, calma, cara. Virgílio, ele começa mostrando, desde a primeira etapa do percurso, antes mesmo de entrar no inferno, ele mostra para Dante qual que deveria ser a meta final dele. Então, para quem estuda filosofia, né, todas as coisas têm uma causa final. Então, a gente faz uma coisa por uma causa final daquilo. E aí, um trechinho que Virgílio exorta Dante, ele fala o seguinte, né, ele fala isso para Dante não ceder no caminho, porque a caminhada vai ser difícil.
né? Você descer tudo aquilo, né? Você vai encontrar com as piores coisas ali no inferno. Não vai ser fácil. Aqui eles não tinham nem entrado no inferno ainda. Justamente para Dante não ceder e não ficar com medo de fazer a viagem. Aí o Virgílio vai dizer: mas por que volves ao ansioso enleio? Por que não vais ao deleitoso monte? O que é o deleitoso monte? É o paraíso, que é a razão da alegria e dela cheio, né? Então, Virgílio já mostra para Dante, cara, por que você está com medo de passar pelos infernos? Sendo que a sua meta final é o deleitoso monte, é o verdadeiro monte, é o mais perfeito monte, que é o próprio paraíso. Então, né, na Divina Comédia ali, Dante pode nos ajudar na própria jornada da nossa vida, na peregrinação da nossa vida, até o nosso coração encontrar a verdadeira paz e a verdadeira alegria, que é a meta última de nossa vida. E aí Dante termina o paraíso dizendo: até chegarmos à meta última de toda a humanidade, que é qual? O amor que move o sol e as mais estrelas. E nas palavras de Santo Agostinho, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E aí você vê que a Divina Comédia, no final, ela termina oposta ao início. Nada mais precisa ser dito. Então, assim, ainda teria muita... Já estou vendo que são 10 e 15 já. Acho que eu já falei demais. Mas ainda tem muita... Imagina, ainda tem muita coisa para ser... Igual o Anderson Fato falou para falar dos 9 círculos, né? Em cada círculo, seja do inferno, seja os patamares do purgatório, seja os 9 céus, cada círculo vocês vão se deparar com alguma realidade ali. Vão se deparar com alguma realidade mitológica, psicológica, né, humana, histórica, fictícia. Cada canto ali, né, cada linha da Divina Comédia, ela expressa esse desejo que Dante tinha desde o início. Mas, assim, para esgotar Dante, eu teria que ter uma vida inteira para gente esgotar Dante. Eu tentei dar uma pincelada geral, assim, nos pontos um pouco mais relevantes, assim, mais notórios da Divina Comédia. Mas, cara, uma curiosidade, assim, eu lembrei no meio da sua exposição, puxa, isso tem que ficar na gravação. Não sei se vocês conhecem o Belchior, para mim foi um dos grandes compositores e músicos, assim, da história do Brasil, de todos os tempos, logo depois do Elomar, que é o primeiro absoluto, com toda certeza. O Belchior eu já colocaria, assim, entre os 5 maiores, tranquilamente. Ele era muito fã da Divina Comédia. Belchior foi um grande intelectual, muito mais do que um músico. E ele foi um monge capuchinho, lá em Sobral. E ele ficou anos no mosteiro. Ele passou em primeiro lugar depois na faculdade de medicina, né? Dava aulas particulares de português, de matemática, de tudo quanto é matéria. Chegou um momento que ele quis sair de lá também e veio para o Rio de Janeiro. E na mala dele, na mochila dele, não tinha roupa, não tinha as composições, ele só tinha livros. Ele estudou muito filosofia e muita literatura. E um dos livros que tinha era a Divina Comédia, e o sonho dele era fazer uma versão popular e resumida da Divina Comédia para que fosse acessível e que todas as pessoas pudessem ler aquilo. Isso era o sonho da vida dele. Então, cara, é muito legal saber disso. E depois, quando a gente escuta as músicas do Belchior, sabendo dessas coisas, Sim. Tem uma outra conotação que você fala, cara, é tudo de uma profundidade muito grande. Mas, enfim, é legal ter ficado registrado. Lê aí o comentário do Andolfato, comenta aí.
Não consegui ver o que é. Pessoal, ela fala para mim aqui, São Bernardo que leva Dante ao nono céu, né? Que é São Bernardo que vai fazer o encontro de Dante com o próprio Deus. É o Bernardo de Claraval? Sim, é ele mesmo, São Bernardo de Claraval. O Dante ainda vai falar de Hugo de São Vítor, vai falar de Ricardo de São Vítor, vai falar de todos esses na Divina Comédia. Vai colocar cada um deles nos seus céus ali. Ele fala bem do Hugo de São Vítor? Sim, com certeza. Coloca no um céu. mistério, né? Não foi canonizado nem nada, então Hugo de São Vítor... mas coloca ele no céu. Muito bem. Aldo, acrescenta alguns comentários se você quiser, ou se você quiser ler um trecho que você tenha selecionado, curto, só para enriquecer a gravação, sei lá. Olha, como diria São Thomas More, seria uma vela tentando iluminar o sol. Eu não tenho nada a acrescentar. Mas, assim, apenas para lembrar também, não somente, vamos dizer, eu fiz uma tradução de parte do primeiro canto, mas isso eu vou deixar depois, quando não estiver mais gravando. Mas eu acho que poderia registrar, já que o Cristóvão não entrou muito no amor que o Dante tinha pela Beatriz, e eu traduzi o primeiro soneto de Dante também, e ele é breve, ficaria legal se registrado. A alma serva e ao coração gentil, aos quais se achegue este dizer presente, do qual lhes peço opinião vigente, saúdo nele o amor, seu senhorio. Já quase era chegada a terça hora do tempo em que estrela à vista é luzente, quando me veio o amor subitamente, cuja essência o só lembrar me apavora. Feliz me parecia o amor trazendo meu coração à mão, e ao peito havia dormente dama e um manto a envolvendo. Logo a desperta e o coração ardendo, ela, em temor, servilmente o comia, depois o via em seu partir plangendo. Muito bom. Bom, não sou o Hannibal, que ele recita esses versos, né? Sim. Muito, 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 muito bom. Muito bom. O Lucas estava falando, essa daqui foi só uma pincelada do que é, o que é muito mais, né? Muito, 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 muito mais. Não isenta a leitura de vocês, né? Da própria Divina Comédia, óbvio. E estava conversando com o Lucas e surgiu essa ideia de fazer um curso da própria Divina Comédia, que vão ser 5 sábados, 5 terças-feiras do mês de maio, começando no dia 2 e terminando no dia 30, onde a gente vai ler todo o inferno da Divina Comédia. Vai ser um curso sobre o inferno. Eu vou ler trechos selecionados da poesia e aí vou fazer comentários ali para ajudar as pessoas a realmente entenderem ali a própria poesia, né, e o simbolismo que estão por detrás da Divina Comédia. Então, vai ser terça-feira, mais ou menos de 9 até 11 da noite. A gente vai conseguir ler um pouco mais, né, a obra. Não vamos conseguir ler ela inteira, né? Vou selecionar trechos de todos os cantos. A gente vai passar por todos os cantos, os 34 cantos do inferno, né? A primeira introdução, né? Vamos passar por todos esses cantos para saírem dali entendendo, né? Ao menos todo o argumento, né? Todo o inferno de Dante. Posteriormente dá para a gente fazer... E o filé mignon da coisa, você vai contar toda essa análise simbólica do Sênior, do Munir... do Adler... Repete isso, dá uma explicação rápida, de poucos minutos. Quem são essas pessoas? Porque eu acho que a metade aqui conhece, metade talvez não conhece, e já que vai ficar gravado, né? Sim, por exemplo, eu tenho aqui a Divina Comédia do Adler, né? O Adler da coleção dos Great Books. E aqui tem todos os comentários as notas de rodapé do Adler comentando a Divina Comédia, né? Fazendo relação com a própria Bíblia, com a mitologia, com tudo isso, né? E não só isso, tem outros autores, como o próprio John Senior, que também foi um grande estudioso que
entendia muito dessa visão simbólica das coisas, né? Tanto é que todos vão beber de Adler, né? Adler faz a lista dos great books, e depois disso tem um outro professor que eu tenho feito aulas com ele online, ele é um professor inglês, que é o Joseph Pearce, que entende toda essa parte simbólica, é um grande estudioso de Tolkien, Chesterton, né? Conheceu o John Senior, toda essa gama, conhece os great books. Ele tem a relação da Divina Comédia com Santo Tomás. Ele tem também uma relação que ele faz da Divina Comédia com Santo Tomás de Aquino. Então ele pega os trechos da Divina Comédia aonde Dante usou Santo Tomás de Aquino, né? Ele vai mostrando os trechos da Suma Teológica que fazem relação com a própria Divina Comédia. E outros, né? E outros autores, o próprio Vasco Graça Moura, né? Tem comentários muito bons, né? Em nota de rodapé muito bom, mas nada isenta a própria leitura, né? Que é isso que a gente vai fazer. A gente vai ler ali os trechos e vamos fazer uma espécie também de discussão pelo método socrático ali. A gente vai ler e discutir a obra, porque lendo e discutindo, isso fica mais marcado em nós, a gente consegue memorizar melhor a obra. Então, quem quiser, depois entre em contato comigo, a gente vai fazer todo esse mês de maio, começando em maio, vamos fazer todo o inferno ali. Para todo mundo sair lá sem querer ir pro inferno. Para todo mundo vai sair sem querer ir pro inferno. Assim espero. Muito bom. E muito provavelmente, depois, durante o curso, você vai pensando da gente fazer a sequência, né? Sim, não, justamente. Se quiserem, a gente faz a sequência de Purgatório e o próprio Paraíso, que é fenomenal, assim, é um negócio... O Cristóvão vai lendo o inferno perto de mim, assim, e vai me contando os trechos, né? E vai preparando as aulas, e eu falo, meu Deus, não é possível que alguém queira ir pro inferno depois disso. Porque tem um lugar que tem chuva de cocô. Aí tem outro lugar que as pessoas não podem olhar para frente, elas só ficam andando para trás. Tem uns outros que eles... tem os... Por exemplo, os gulosos, né? Eles que ficam... Imagina o Cristóvão deixar a gente no inferno e não seguir a coisa. Nossa, cara, que horror! Deus me livre! Tem por exemplo, os gulosos, né? Que tá ali no terceiro círculo do inferno. Eles ficam recebendo uma chuva... Eles recebem uma chuva de tempestade que jogam ele pelas paredes e fica um diabinho enfiando comida na boca dele eternamente. Nossa. Tá vendo? Você não queria ficar comendo o dia inteiro, agora come, vai lá. Por exemplo, se eu não me engano, no oitavo círculo, ele coloca ali os adivinhos, as pessoas que querem adivinhar o futuro. Eles têm a cabeça virada para trás, com os olhos para trás, e eles não podem nunca mais andar para frente. Eles ficam sempre andando para trás. Porque agora eles quiseram prever o futuro, agora não conseguem nem andar para frente. Então, cada pecado é punido de acordo com o seu tem o PT lá no inferno ou alguma coisa equivalente? Sim, cara, você tem que ver. Tá tudo ali, as brigas políticas vão estar ali, cara. Vai ter os guelfos brancos, pretos, vai estar tudo ali, gibelinos, vai ter papo, vai ter tudo ali, cara. Tem uma pintura do Dante com Virgílio no inferno, né? E aí, bem em cima deles, tem um diabinho, assim, muito feliz com aquilo que tá deixa eu pegar essa pintura aqui. Olha isso. E aí eu falo pro Cristóvão, meu Deus, eu consigo ver esse diabinho, assim, do nosso lado, nos tentando o tempo inteiro. É um negócio tão real. Essa é a melhor pintura da Divina Comédia que eu já vi. Epa. Olha Sem isso. contar uma gente que está lá tocando trombetas de um jeito muito peculiar também. Eu não tenho licença poética para isso. Sim. Vou colocar aqui a pintura para vocês verem. Depois que a gente parar a gravação, tem 2 recados importantes, então não saiam. Aqui, ó. Abre nova aqui. Abrir o link nova imagem. Ó, vejam isso daqui. Aqui. Aqui. Não, esse aí. Olhem, conseguem ver aqui? Diminui um pouquinho. Conseguem ver? Sim.